Olá pessoal, chegou o dia tão esperado, a apresentação oficial da Smart City João Pinheiro. Você está preparado? Pois é, vem comigo, tem muita coisa boa no nosso programa de hoje. Júnior, um prazer tê-lo aqui nesse programa inicial, no pontapé inicial da Smart City João Pinheiro. E gostaria que você começasse nos falando então um pouco da sua história, para aqueles que ainda não te conhecem. Vinícius, o prazer é todo meu estar aqui com vocês, dando esse pontapé inicial. Eu sou natural de João Pinheiro, nasci em Patos de Minas, sou casado, pai de 4 filhos, moro hoje em Goiânia. Eu sou filho de José Moura, né, o José Moura da serralheria. Meu pai teve a serralheria em João Pinheiro aí por muitos anos. Nós nos mudamos de João Pinheiro para Brasília no ano de 2000 e de Brasília eu vim para Goiânia quando eu comecei os meus negócios e me casei aqui e estou seguindo a minha vida por Goiânia. Júnior, e qual é a sua atividade econômica nos dias de hoje? Bom, sou CEO do Grupo Arrave, presidente, na verdade, da empresa. O Grupo Arrave é um grupo de empresas que a gente constituiu e tem 11 empresas hoje em segmentos diferentes. Então a gente atua na parte de distribuição, telecomunicações, energia, temos um braço que é investimento em startups. Então o meu segmento é um segmento mais variado, assim, mais generalista, né? Não é um segmento único. E hoje eu estou como presidente do conselho do Grupo Arrave. Mas João Pinheiro nunca saiu do coração, né, Júnior? E você decidiu investir na Smart City João Pinheiro. O que te levou a fazer esse investimento? Quando a gente começou a falar do projeto, né, foi uma ligação que eu fiz para o Léo. Eu estava indo para São Paulo, a gente estava investindo aí, tanto eu quanto o Roberto, que é um dos nossos sócios, estava investindo em alguns projetos de sustentabilidade, um projeto de limpeza de afluentes, outro projeto de embalagens mais ecológicas para cartelas de remédio. E quando eu falei com o Léo sobre esse projeto, que ele me apresentou o projeto, me apresentou todo o conceito, me veio muitas lembranças assim dos motivos de eu ter saído de João Pinheiro, né, de como foi a vida dos meus pais em João Pinheiro. A minha avó lá em João Pinheiro, meu pai sofreu muitos anos com ela, questão de câncer, ela veio a falecer de câncer. Eu lembro dele contar, eu era muito pequeno, dele contar o quanto ele sofreu com ela, as idas e vindas para Brasília. João Pinheiro não tinha condições de fazer o tratamento dela, então ele tinha que botar ela no ônibus, ir para Brasília, ficar rodando Brasília, e isso foi uns 3 anos, né? Imagino para ele como foi essa questão desse sofrimento todo. E daí, em 2000, eu tinha meus amigos em João Pinheiro, né? Estava estudando e tudo, e meu pai já teve que trocar a serralheria dele de lugar pela 3ª vez, né? Colocava a serralheria num lugar, tinha problema com o vizinho por causa de barulho. Colocava a serralheria em outro, problema com o vizinho por causa de barulho. Justamente por essa falta que eu acho que todas as cidades de interior, até cidades maiores, as capitais, essa questão da falta de planejamento, né? As cidades foram crescendo, surgindo, mas muito pouco planejado, né? Então você vê ali uma indústria que às vezes causa um barulho muito grande junto com uma residência que tem crianças pequenas dormindo. E isso foi bem complexo, assim, né? Então meu pai chegou a um ponto que ele falou, olha, não, eu prefiro, né, ir tentar a nossa vida em outro lugar. Foi quando ele resolveu levar a gente para Brasília. Ele foi na frente, Vicente Pires em Brasília, muito pinheirense lá em Vicente Pires, também acabou viajando e se mudando de João Pinheiro. E eu acho que o principal motivo, né, que os pais e os pais de família, eles ficam preocupados é justamente com essa questão. Os filhos vão crescendo e para estudar, para trabalhar, precisam de ir para um grande centro. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com o Léo. Então, assim, e a minha pergunta sempre foi, por que isso?
né? Por que que João Pinheiro e outras tantas cidades não podem, não se desenvolvem, né? A ponto de receber, de ter condições de emprego, de ter bons hospitais. E a gente enxergou, eu enxerguei nesse projeto justamente essa questão, uma oportunidade de criar, não digo o primeiro, mas um projeto, né, no interior de Minas, na minha cidade natal, que desse oportunidade para as pessoas que vivem em João Pinheiro ter uma cidade mais desenvolvida. Então, esse foi um dos propósitos. Júnior, a gente sabe que você poderia ter feito esse investimento em outros lugares do Brasil, mas essa questão do pertencimento, né, de ser de João Pinheiro, aliada, é claro, a todos os estudos de viabilidade econômica, pesaram? Foi, para mim, a questão de João Pinheiro pesou muito, né, mas a gente sabe que, infelizmente, não dá para investir num projeto dessa magnitude em qualquer lugar, né? Então, o primeiro ponto que a gente fez foi justamente começar a pesquisar sobre João Pinheiro. É um propósito de empreender na minha cidade natal, mas será que esse propósito tem viabilidade, né? Será que é algo que realmente faz sentido? Então, o primeiro ponto, né, eu já falei sobre o Roberto Nishikawa, ele para mim é um mentor, assim, a gente conversa muito, né, ele me passa muitos ensinamentos, e eu falei, olha, Léo, eu acho que o primeiro ponto é a gente validar sobre o projeto e sobre o local, né? A gente precisa entender o porquê João Pinheiro, se realmente lá tem esse potencial. Eu acho que essa questão de Smart City é justamente isso, é pegar um local pouco desenvolvido como o Noroeste Mineiro, né, e às vezes até João Pinheiro, mas que tem um grande potencial econômico, logístico. Então, quando a gente começou a estudar, eu levei esse projeto para o Roberto, a gente foi para São Paulo e apresentamos o projeto para o Roberto, e aí já levamos muito estudo da cidade, e a gente viu que era um projeto fantástico, que caberia completamente em João Pinheiro, que realmente transforma uma região. João Pinheiro ele está no centro, entre Belo Horizonte, Brasília, Montes Claros e Uberlândia. Então, e nesse meio não tem nada, né? Temos 1 milhão de habitantes, que esse 1 milhão de habitantes, todas as vezes que os filhos vão crescendo, se quiser ter uma qualidade de vida melhor, precisa mudar para o grande centro. E a gente acredita que João Pinheiro pode resolver essa questão. Você pode até ter que mudar, às vezes, de uma cidade menor, mas você não precisa estar tão longe da sua cidade natal, tão longe dos seus pais, tão longe do convívio com seus familiares, que foi o meu caso. A gente esteve lá em Belo Horizonte, apresentou para o governador o projeto, ele adorou a ideia, depois tivemos na bancada mista do agronegócio, através da Bia Kisses, apresentamos o projeto, todo mundo achou incrível a ideia. E Júnior, para finalizarmos essa nossa entrevista, eu gostaria que você nos falasse então dessa parte de início dos trabalhos. Nós estamos em um momento crucial do projeto, né? O momento de iniciarmos as obras da primeira etapa. Nós já estamos lá com máquinas já abrindo as ruas, então provavelmente na semana que vem ou na outra a gente já vai estar com essas ruas abertas. Nós vamos dar continuidade no industrial, no setor industrial. O setor industrial vai abraçar a Smart City. Na verdade, ao contrário, né? A Smart City vai abraçar o setor industrial. E essa é uma primeira etapa. A gente até fala muito que essa etapa corresponde a 5% da área total que a gente adquiriu em João Pinheiro para estar fazendo todo o projeto. Então, é uma etapa inicial para a gente realmente testar todas as tecnologias, começar a botar o projeto de pé, começar a trazer e apresentar para grandes empresas. Vejo o exemplo de Rio Verde, que teve aí a Perdigão, que foi para lá e através dela transformou Rio Verde, né? Começou aí várias outras grandes indústrias para lá. Então essa segunda área que a gente adquiriu é justamente pensando nessa parte industrial, né, que seja separado da parte comercial e residencial. Então esse a primeira etapa de um grandioso empreendimento que realmente vai trazer João Pinheiro para o cenário nacional aí do mercado imobiliário. E nós estamos nesse momento com Roberto Nishikawa, ele que é um dos investidores da Smart City João Pinheiro. Roberto, um prazer estar aqui contigo no seu escritório.
Ainda mais falando de um grande investimento para a nossa cidade, né? Para a nossa querida João Pinheiro. E agora eu gostaria que você apresentasse para o pessoal de casa um pouco do seu currículo. Bom, boa tarde a todos, obrigado. Meu nome é Roberto Nishikawa, tenho 57 anos. Trabalhei muitos anos no mercado financeiro, aqui no Brasil e também fora do Brasil, 28 anos. Nos últimos 13 anos no mercado financeiro fui executivo do Itaú, onde fui presidente também da Itaú Corretora de Valores. E hoje eu toco uma empresa de infraestrutura de antenas de telefonia celular. Roberto, e agora falando nas Smart Cities, gostaria que você nos explicasse um pouco desse conceito, que é um conceito um pouco novo no Brasil, mas que já tem ganhado corpo mundo afora. Sim, eu morei na Ásia, no Japão, de 89 a 95, e naquela época já percebia-se assim, muitas cidades com investimento muito forte em tecnologia, infraestrutura, e já tinha esse conceito de Smart City, como é o caso de Singapura, né? O termo Smart City, na verdade, surgiu na crise de 2008, quando a IBM lançou esse termo para falar sobre as cidades conectadas com tecnologia, e daí em diante muitas cidades tentaram se posicionar como uma Smart City. E a gente vê que no Brasil algumas cidades são referências na aplicação deste conceito. E como isso pode ser uma forma de investimento também no interior? Acho que mais interessante no interior é você aproveitar assim, os benefícios que a cidade pode oferecer para a população, porque Smart City, o conceito é que seja muito interessante para a população, né? Então, se a cidade está posicionada no lugar que o agronegócio, por exemplo, é um foco, tem que se aproveitar desse posicionamento de agronegócio e tentar trazer mais tecnologia e uma estrutura que possa atrair muitas pessoas, né? E agora, já falando em agronegócio, falando em Smart Cities, o que levou o senhor a investir nesse projeto, o Vive Smart City, em João Pinheiro? Acho que eu não conhecia João Pinheiro, depois que o Júnior e o Léo falaram sobre João Pinheiro, eu estudei bastante sobre a cidade. Eu vi que tem 3 questões que as pessoas consideram bastante, principalmente lá fora, que a natureza traz, que é sol, água e também a terra. E João Pinheiro também está numa localização privilegiada entre algumas grandes capitais, um raio de 200 quilômetros também tem cerca de 1 milhão de pessoas. Mas eu acho que foi mais interessante ver também o que aconteceu lá fora e ver como é que poderia dar certo no Brasil. Lá fora tem algumas cidades que se destacaram como Smart City, então no caso da Ásia tem Singapura, tem Seul na Coreia do Sul, no Oriente Médio tem Dubai, no norte da Europa algumas cidades como Oslo, Noruega, Copenhague, Dinamarca, a própria Barcelona na Espanha, nos Estados Unidos, Nova York e Boston, mas todas as cidades tinham como, acho que uma condição importante, se ter um comprometimento de longo prazo e uma visão de longo prazo por parte da liderança política. Algumas cidades têm essa vantagem lá fora, como é o caso de Dubai e Singapura. No caso do Brasil, é uma dificuldade fazer isso numa grande capital, em função até das questões políticas, eleição a cada 4 anos. Então pareceu que realmente João Pinheiro pudesse ser um local bem interessante para fazer assim, a primeira Smart City do nosso projeto, né? E agora vamos falar do quanto essas Smart Cities podem trazer benefícios para a população, principalmente pensando em João Pinheiro e no Noroeste como um todo, Roberto. A Smart City João Pinheiro tem tudo para dar certo, motivo pelo qual eu decidi investir. Eu acho que essa questão da natureza, né, que favorece muito a região, a questão da logística também, muitas cidades grandes ao redor. A Smart City tem que ter esse conceito de trazer valor para a comunidade, para a sociedade. Então a gente espera que com esse lançamento a gente possa ter muitas pessoas de fora, inclusive, mudando para João Pinheiro. A gente percebeu na pandemia que as pessoas não precisam estar naquele local, no seu escritório, podem trabalhar até de forma remota em outras cidades. E tendo uma cidade Smart City assim, bem estruturada, voltada para a pessoa,
acho que pode ter um grande sucesso aí no médio e longo prazo. E o conceito maior da Smart City é a conectividade. E como isso pode ser aplicado e fazer com que uma cidade se desenvolva. E já pega o gancho também dessa questão de desenvolvimento, o quanto é importante pensar nesse desenvolvimento a longo prazo, como você disse, né? Deixar um pouco da política de lado e pensar no desenvolvimento e no bem-estar da população. A minha empresa é uma empresa de infraestrutura de antenas de telecomunicações. Então, essa questão de conectividade, 4G, agora todo mundo fala sobre 5G, né, é uma coisa que está no nosso dia a dia. A gente vê um investimento muito grande das operadoras de telecomunicações no mundo inteiro em relação a 5G. E conectividade traz competitividade. Se o seu Wi-Fi funciona, as pessoas vão lá e vão trabalhar também. Você pode atrair empresas privadas, geração de emprego, renda. Então, eu acho que essa parte de conectividade, você trazer tecnologia, atrai muito esse investimento do capital privado, né? E aí vem o crescimento junto, né? Ok, Roberto, um prazer tê-lo aqui, né, nessa nossa apresentação da Smart City João Pinheiro. E agora deixo o espaço aberto para você deixar o recado à população pinheirense e também à população do Noroeste que recebe esse grande investimento que é a Viva Smart City. Como eu morei muitos anos fora e eu realmente tenho contato com várias pessoas em vários países, gosto de viajar, já conheci mais de 50 países, eu vejo assim a atenção que as pessoas têm em relação a essa nova tecnologia, esse conceito de Smart City, a cidade se posicionando para atrair investimento e também atrair as pessoas. Acho que temos uma oportunidade enorme no Noroeste de Minas Gerais de criar uma Smart City para atrair as pessoas. E o nosso conceito é aquilo lá, a visão é fazer a Smart City para as pessoas viverem bem. Por isso que o nome é Viva Smart City. Estamos aqui nesse momento com Leonardo Batista, dando o pontapé inicial nesse nosso lançamento da Smart City João Pinheiro. Ele que é um dos sócios nesse empreendimento e vai falar para a gente sobre o projeto e também um pouco mais sobre ele. Começando nesta linha, Leonardo, um prazer ter você aqui, né, nesse pontapé inicial da Smart City João Pinheiro. Gostaria que você começasse então falando um pouco sobre você, um pouquinho mais sobre a sua história para o povo pinheirense. Olá, para quem não me conhece, sou Leonardo Batista, sou arquiteto, urbanista, natural de João Pinheiro. De 2008 a 2015 eu fiz diversos empreendimentos na nossa cidade, um deles sendo o Condomínio Rio da Prata. Gostaria então que você nos falasse de onde surgiu essa ideia, de onde surgiu essa oportunidade da Smart City. Sim, como urbanista eu nunca deixei de estudar a questão das cidades, né, pelo mundo afora, tudo, sempre acompanhando o desenvolvimento das cidades. É uma coisa que me atrai. E como eu já tinha feito vários empreendimentos, loteamentos normais, eu queria mudar, alguma coisa diferente. Foi quando eu comecei a estudar sobre a Smart City. E eu vi que João Pinheiro encaixaria perfeitamente um projeto desse. E isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, mais qualidade de vida, mais segurança e sustentabilidade para a população pinheirense, né, Leonardo? E como tirar essa ideia do papel? A gente sabe que é um projeto grande, né? Mas como tirar essa ideia do papel? Como eu falei, eu comecei a estudar esse projeto em 2015, a desenvolver ele. Em 2018, eu apresentei ele para um dos sócios, o Júnior Moura, é meu primo, e ele está bem engajado nessa questão de sustentabilidade, tecnologias, as empresas dele é voltado para essa área. Ele ficou muito interessado pelo projeto, me chamou para apresentar para um sócio dele, que é o Roberto Nishikawa. Nós apresentamos, o Roberto também comprou a ideia, depois apresentamos para um dos sócios, Rodrigo Meirelles, e acabou que nós fomos formando um time e aos poucos tirando esse projeto do papel. E agora isso se transforma em uma grande realidade, né, com as obras já sendo iniciadas em João Pinheiro. Isso traz uma grande satisfação
para você e também, claro, para todos os outros sócios, né, Leonardo? Sim, sem dúvida. Como pinheirense, para mim é uma satisfação muito grande poder trazer um projeto dessa envergadura para a nossa cidade. Né? Eu sempre procurei buscar, quem me conhece sabe disso, eu sempre procurei buscar recursos e inovação para a nossa cidade. Leonardo, e como você acha que isso vai impactar positivamente na vida das pessoas que são de João Pinheiro e também de toda a região e do Brasil que nos assistem nesse momento? A Smart City, eu vejo ela mais como um estilo de vida do que um monte de tecnologias, vamos dizer assim. Então eu acredito que para João Pinheiro vai trazer desenvolvimento, qualidade de vida e acho que o principal, mostrar, alavancar o nome de João Pinheiro a nível nacional. Um empreendimento que vai transformar João Pinheiro para sempre. O conceito de morar bem ganha um novo significado com a Smart City João Pinheiro. Uma cidade inteligente está sendo construída, totalmente planejada, para que você e sua família morem com total segurança, bem-estar e qualidade de vida. Nosso projeto é inovador, integra pessoas, tecnologia, meio ambiente e economia com um único objetivo: proporcionar um ambiente para que você viva feliz ao lado das pessoas que você ama. A Smart City é uma opção segura para morar, mas também para investir o seu dinheiro. Uma oportunidade para todos. Viva bem, viva Smart City! João Pinheiro possui uma localização privilegiada e estratégica. Ela se encontra no centro de 4 regiões metropolitanas, o que proporciona um intercâmbio com 2 capitais, Brasília e Belo Horizonte, e cidades ricamente desenvolvidas como Uberlândia e Montes Claros. É cortada pela BR-365 e a BR-040, que é a principal via de ligação da capital do Brasil com Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Conta ainda com um aeroporto estadual de pista asfaltada e instalações de embarque e desembarque de passageiros. João Pinheiro é o maior município em extensão territorial das regiões sul e sudeste do país. A região é rica em recursos hídricos, possui mais de 1.500 cursos d'água que abastecem os principais rios do país, dentre eles o Rio São Francisco. A Smart City está sendo projetada para mais de 20 mil habitantes, os quais serão atraídos de todas as localidades do país e principalmente das cidades vizinhas. Smart City João Pinheiro, o futuro chegou! E hoje nós viemos fazer uma visita ao Rodrigo Meireles, ele que também é sócio da Smart City João Pinheiro. E hoje vai contar um pouquinho da história, vai falar um pouquinho também desse grande empreendimento que chega a João Pinheiro, que chega ao noroeste de Minas. Rodrigo, um prazer estar aqui na sede da sua empresa, da HGI Capital, conhecendo um pouco do dia a dia, né, dessa gestão de investimentos e também, é claro, batendo um papo com você, para saber um pouquinho mais dessa obra, para saber um pouquinho mais desse momento que João Pinheiro vive e também, é claro, que o mercado imobiliário vive. O pessoal localizar e conhecer um pouquinho mais de você, eu deixo aberto aqui o espaço para você falar para o pessoal de casa um pouquinho de quem é Rodrigo Meireles. Não, bacana, Vinícius. Primeiro, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade aí da sua visita para poder falar um pouco mais para a cidade de João Pinheiro, uma cidade que fui, visitei. Aliás, não faço negócio imobiliário sem pisar no local, porque eu brinco que negócio imobiliário é feito por gente da terra. Né? Eu até aqui internamente eu apelido e falo, tem que ter um minhoca, é gente da terra que faz o negócio imobiliário acontecer. Mas eu vou fazer uma breve apresentação aí da minha história para que as pessoas me conheçam e conheçam também os objetivos do investimento que a gente pretende fazer ali na cidade de João Pinheiro. A HGI Capital, antes de começar a história dela, na verdade, começa a minha história de 18 anos no mercado imobiliário. Eu fui executivo de uma empresa que chama EBM, ela é líder aqui no Centro-Oeste, mas através dela eu fiz empreendimentos no interior de São Paulo quase inteira, Jundiaí, São Carlos, Araraquara, Campinas,
São Paulo capital, Brasília, Salvador, e fui crescendo ao longo do tempo nessa empresa. Quando em 2008 eu montei uma holding de investimentos, comecei a entrar de sócio pequeno nos investimentos, fui crescendo, transformei em ações da holding e fiquei ali até 2018, quando eu resolvi fazer um cash out e montar minha própria gestora de investimentos. Isso é muito comum nos Estados Unidos, que são gestoras independentes, aqui no caso com autorização da CVM, da Ambima, para poder operar. O nosso foco é no mercado imobiliário e atualmente a gente concentra um pouco mais de 150 milhões sob gestão, investindo sempre no mercado imobiliário. Eu costumo falar que a gente só atua onde a gente tem uma expertise profissional, onde a gente consegue ter gestão ativa dos negócios, ou seja, onde a gente consegue levar do track record nosso, do nosso histórico, para poder fazer a diferença, e onde os valores também são sem precedentes, e assim a gente pode de fato construir um diferencial para o empreendimento. Não é só dinheiro, né, Rodrigo? Não, com certeza, e a gente ao longo dos anos a gente vai aprendendo que é muito mais propósito do que dinheiro. Aquilo que é bíblico de falar que é melhor dar do que receber, na medida que você aprende isso e planta coisas boas, você também colhe coisas boas. E assim foi ao longo da minha vida, e é dessa forma que a gente tenta de fato crescer. A HGI Capital, então, é uma boutique de investimentos, a gente chama de investimentos alternativos, que são aqueles que não são líquidos, apesar da gente ter algumas posições de fundo, bolsa, índice, dólar, mas não é o core. O core é o real estate, o mercado imobiliário e finanças imobiliárias estruturadas, porque basicamente a gente atua com desenvolvimento, ou seja, são empreendimentos que estão para ser lançados, que a gente entra de sócio nesses projetos, como também nós atuamos com renda, onde a gente tem ativos voltados para alocação e com crédito imobiliário, financiando outros empreendedores, fazendo empréstimo com garantia imobiliária, comprando carteira de recebíveis de outros loteamentos e tal. E isso foi em Brasil inteiro. Essa mancha que você pode ver aqui é uma mancha de todas as cidades, todos os estados do qual a gente já teve algum tipo de projeto envolvido. Vocês transformam realmente um loteamento, vocês transformam uma ideia em prática e também fazem isso, como você disse, uma própria vitrine realmente para aquelas pessoas que querem investir certo. Seria isso? A gente constitui veículos próprios para fundos, para investimento. No caso hoje, como boutique, a gente ainda não tem para investidores do varejo. Porque na classificação da CVM você tem o varejo, o qualificado, que é acima de R$1 milhão de investimento, e o profissional acima de 10 milhões. Hoje os nossos investidores são somente profissionais, que são outras gestoras, seguradoras, grandes companhias. A gente constitui fundos de investimento para poder fazer frente a esses investimentos, além de colocar recursos próprios também nesses fundos, né, para que haja o que a gente chama de skin in the game, a pele nossa também está no jogo, né? E aí cria-se uma tese e sai desenvolvendo o empreendimento. É assim que funciona mais ou menos nossa cadeia de valor de entrega aqui. E aí é um time que uma gestora tem que ter um time de gestão, de distribuição, de risco e compliance, de prevenção de lavagem de dinheiro. Então tem uma série de critérios que a CVM tem para você conseguir se eleger a ser uma gestora. O nosso time é um time bastante experiente, todos eles com passagem em mercados internacionais e mercado financeiro e imobiliário. Um pouquinho da nossa estrutura, né, que você está podendo conhecer hoje aí. Aqui um pouco de track record. Ao longo do tempo, então, eu fiz um pouco mais de 60 lançamentos imobiliários, foram um pouco mais de 3 bi de vendas, são mais de 11 mil imóveis, então tem uma experiência boa com lançamentos imobiliários. E essa expertise que soma para novos investimentos, inclusive, né? Não, sem dúvida. Na verdade, eu acho que o caminho de crescimento é aquele que, quando você tem umidade de sempre estar aprendendo, principalmente pelo fato do mercado imobiliário ser feito de agentes locais. A gente está aprendendo e aí a gente vai levando também da nossa experiência e vai se desenvolvendo a cada dia.
Aqui um pouquinho de empreendimentos, são os principais prédios de Goiânia. A gente tem grandes áreas sobre gestão de locação, a gente chama de ABL, né, a área bruta de locação. E a gente falando sobre a questão de empreendimentos, o prédio onde nós estamos, no Metropolitan, ele surpreende até mesmo pela tecnologia aplicada, né? Desde a entrada, desde o estacionamento, na verdade, até a entrada identificada, com todos os fatores de proteção, gestão de segurança. Os elevadores mais rápidos do Centro-Oeste. Justo, nós nos surpreendemos. Nós entramos já estávamos no 14º. Então isso também traz essa Esse projeto foi fruto de desenvolvimento meu. Então, saiu das durante a minha atuação como executivo na EBM. O complexo imobiliário aqui é um dos projetos do portfólio. E essa integração, essa conectividade, isso que a gente fala como um fator primordial de um investimento, isso também soma-se a essa ideia, né, da Smart City de João Pinheiro, né? Então, trazer o que foi muito bem aceito na capital, trazer o que foi muito bem aceito no grande centro para o interior também, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho um ponto especial, eu vou chegar nele e vou te apresentar mais do porquê de João Pinheiro, do porquê da Smart City, qual que é o propósito que está por trás disso aí. Show de bola. Bom, aqui é um pouquinho do nosso processo de investimento, as diligências e o acompanhamento que fazem parte da gestão ativa, um pouco dos nossos parceiros principais, a TGCor, a Cirela, a Blue com o Mark e o Kayat, da QMS, que era co-CEO do Investment Bank do Credit Suisse, enfim, são grandes parceiros que têm me ajudado aí na implementação do dia a dia. Como eu falei, a gestora tem que ter licença de CVM, Ambima, e é o que a gente tem. E agora eu vou falar um pouquinho do nosso momento antes de entrar de fato na Smart City, né? Porque na verdade a gente não pode deixar de falar do momento atual, que é favorável para os investimentos imobiliários e que traz uma segurança, né? É um dos mercados mais seguros hoje para se investir? Eu gosto de falar o seguinte, tem a historinha de que quem investe em terra não erra, mas na prática é o seguinte, o lastro existe, né? O imobiliário, ele tem o lastro patrimonial e isso é uma garantia de investimento. E aí quando você entra num cenário como esse, onde a taxa de juros é bastante baixa, né? Ela veio caindo ao longo do tempo, mesmo as perspectivas para os próximos anos, ela é de se manter baixa, não aquela taxa de 2 dígitos, de 1 dígito, não, a gente está numa situação onde tem impulsionado o crédito imobiliário. Isso se dá porque na medida, aqui ó, você vê que na medida que cai taxa de juros, sobe volume de crédito imobiliário. E o crédito é um promotor do mercado imobiliário. Então a gente sempre percebe que mercado, quando você tem uma baixa taxa de juros, investidores correm para os investimentos imobiliários, porque o lastro no bem, né, o patrimônio real, ele vai se valorizar, principalmente porque a queda em taxa de juros permite o acesso a muito mais gente adquirir, né? A condição de pagamento permite isso, e isso potencializa o mercado, gera valor e promove um crescimento do mercado. E agora sim, então vamos entrar no porquê HGI Capital, o Rodrigo Meirelles, entrou no projeto como sócio na Smart City João Pinheiro. Eu vou tentar ser sintético, mas na verdade isso começou há bastante tempo atrás, tá? Desde quando aconteceu a crise em 2008, eu visitei uma série de cidades nos Estados Unidos e comecei a visitar também aqui no Brasil todos os bairros e cidades planejadas. E aqui tem alguns exemplos, e eu vou entrar no nosso exemplo, como a Pedra Branca, e vou enaltecer alguns pontos principais. Aqui, por exemplo, é um projeto onde entrou uma centralidade, onde essa centralidade tem um pouco mais de 4.500 metros, as ruas têm o mesmo nível da calçada, dando acesso, então, dando uma preferência, vamos falar assim, para o pedestre, né? Uma prioridade para ele. E gerando acessibilidade, inclusive, né? Sem sombra de dúvidas.
Você tem no Brasil o case da Planet, lá em Laguna, já com um grande volume feito de obras, com ruas em blocos para que haja uma drenagem, com espaço para ciclovia, espaço para comunidade. E você observa, isso é muito legal, né? Eu trouxe os exemplos do Brasil antes de falar desses aqui, né, que são as cidades fora no mundo. Todos esses eu visitei com os arquitetos que inclusive conceberam os projetos. Então, o Interpark super tradicional, olha que lindo que é o planejamento de ruas ser impecável. Você não vê um fio nas avenidas principais, as fachadas do comércio padronizada, as ruas, arborização, flores, né, o paisagismo rico. Lake Nona é um case de super sucesso porque ali você concentra o maior parque de tênis do mundo, são mais de 120 quadras. E a forma como eles desenvolveram esse projeto, em parceria com empreendedores local, que é uma das coisas que a gente pretende fazer em João Pinheiro, trazer os empreendedores locais também para o nosso projeto, porque o nosso objetivo é uma plataforma aberta de desenvolvimento. Eu costumo falar, o desenvolvimento urbano, ele é um hardware, né? Você quer rodar um aplicativo, um software, tudo que a gente pensa em tecnologia para colocar na cidade, se você não pensou no urbanismo, não tem como você colocar. E tem que ser no início, né? Tem que ser no início, tem que ser bem pensado. E o último exemplo que eu vou colocar aqui é o que eu morei no último ano, né? Em função da pandemia até a gente voltou. Essa aqui é até minha filha aqui, a gente morou na cidade de Celebration, na Flórida, que foi uma cidade que começou a ser planejada em 84 e foi em 94, 10 anos depois lançada. Então eu tive a experiência de fato de morar por um ano com a família na Smart City. Eu aproveitei desse tempo, isso se deu no ano passado, e eu aproveitei desse tempo para visitar várias gestoras americanas e vários projetos para ver esse desenvolvimento, né? E em Celebration a gente vê então a integração, uma democratização. Não é assim, igual você olha aqui no Brasil e fala, pô, a marca Alphaville, maravilhosa, condomínios horizontais, altíssimos, só que você já imagina casas de milionários, né? E não é isso que a gente está levando para João Pinheiro, tá? Smart City, o pessoal pode ficar tranquilo, inclusive, porque isso foi bem pensado, né? Desde a prestação, a localização, tudo pensado para realmente democratizar e colocar todos no... O que a gente quer levar é uma cidade para as pessoas. Eu acho que até eu caí nesse projeto em virtude de um convite, né, que o Júnior me fez, esteve aqui no escritório, me convidou, e ele veio numa hora onde eu tentei fazer um primeiro projeto como esse em Sinop, acabou que não foi para frente, em virtude até de ter, na ocasião, o dono do terreno não entendeu bem o que a gente queria, porque o que a gente quer difere do que é o convencional. Ninguém precisa ficar esperando a cidade dos Jacksons, né? Carros voando, onde tudo você chama pelo aplicativo e não sei o que, onde a lombada é tal, que a luz... Calma, gente. A tecnologia, ela veio para servir o homem, não o homem servir a tecnologia. Então, ao todo, você pega assim, estudos de Harvard, o que é que traz a felicidade? A felicidade é feita pelas relações. Então, nada mais justo do que a Smart City ser... O que é Smart? É uma cidade pensada para as pessoas. É claro que a gente vai ter iluminação hoje, pensado com fotovoltaica, com eficiência, claro que você vai ter ciclovia, claro que você vai ter um paisagismo exuberante, câmeras de segurança, uma série de aspectos que a tecnologia nos permite hoje diferenciar. No entanto, o urbanismo, a forma como foi pensado é que cria-se o grande diferencial. Porque olha só a diferença para um loteamento convencional, tradicional. O que acontece? Um loteamento convencional é isso aqui, ó. A gente simplesmente pega a área e esquarteja ela, né? Vai nos limites da lei e tenta o máximo aproveitamento. Só que o máximo aproveitamento vai criar quadras. Imagina você passar com o seu carro aqui, toda hora é um pare. Imagina você imaginar que tem que caminhar daqui para a padaria que estivesse na outra ponta. É uma reta só, é monótono, é distante.
Não é para a pessoa. Imagina você pensar, a própria cidade de Brasília, que foi, em tese, planejada, ela não foi planejada para as pessoas, foi planejada para os carros. É super distante. Para você ir na padaria, você tem que pegar o carro e ir lá longe. Não é isso. O que a gente começa a ver é quais os desafios a gente tem e como que a gente pode melhorar. Pega a nossa João Pinheiro. Cadê o paisagismo da pracinha? Cadê as calçadas com largura inadequada e não padronizadas? Falta de planejamento quanto ao mobiliário urbano. A fiação exposta, a fachada do comercial, são esses pontos que a gente pensa em solucionar, né? Então são coisas simples. Pensar numa cidade smart, ou Smart City, é você pensar na pessoa. E quando você pensa na pessoa, é simples. Só que a gente tenta, então, traduzir isso de um jeito totalmente diferente. Eu vou fazer o seguinte para você, Vinícius, já para privilegiar a sua visita. Não podia ficar mostrando ainda coisas do projeto, porque nós estamos preparando um stand maravilhoso, com maquete, com vídeo, com apresentação do que vai ser o projeto, numa das melhores localizações em João Pinheiro, para todos poderem conhecer, né? E ali vai ser passado de fato os projetos finais. Mas eu preparei aqui uma imagem bem preliminar da nossa implantação e vou dar uma pincelada. Vamos lá. João Pinheiro, toda a região para o lado de cá é mais difícil de crescer. No sentido do aeroporto, a gente vê como eixo de desenvolvimento da cidade. Essa parte amarela contempla todo o master plan. Essa parte verde, uma reserva. O master plan, aqui uma pincelada, nós temos uma via arterial que ela forma depois num formato não tradicional. Aqui ele é sinuoso justamente para ele ter uma ciclovia, etc. Algo gostoso de se caminhar. E é onde você tem realmente o fluxo maior de veículos. Depois disso, a gente tem os núcleos da cidade, todas as etapas com a sua centralidade. Aqui é uma primeira etapa. Então esse é um primeiro ponto. A gente está pensando realmente um master plan que é bastante amplo, aí parece que o projeto é enorme, mas a gente come uma fatia do bolo de cada vez. A primeira etapa é obviamente uma das etapas que, se você comprou na primeira etapa, a tendência de você ir valorizando e as outras etapas é cada vez maior, né? Mas a primeira etapa é uma etapa que vai ter aproximadamente 460 lotes, tá? E como eu falei, pensado para as pessoas. Então eu vou passar uma preliminar aqui para você entender. Isso aqui é o ponto da nossa centralidade, onde a gente tem uma praça e o comércio de bairro principalmente vai se estender nesse ponto. Só que quem mora aqui não precisa pegar o carro, porque através da Rua do Lazer ele chega e já pode chegar aqui no comércio. Você me adiantava que cerca de 400 metros da casa até do início da rua até o final para chegar a avenida arterial, ela é pensada de forma que você sempre caminhe no máximo 400 metros para ela, porque o transporte urbano, o fluxo de veículos, a ciclovia, ela tá ali para poder, para permitir esse deslocamento. Eu tenho um exemplo para te mostrar de trabalho na avenida arterial. Aqui, uma marcação do acesso, para dar grandiosidade para o nosso bairro. E as áreas verdes de lazer pensadas. E, como eu disse, a ciclovia. Então, são pontos principais. Mas eu sei que muita gente, às vezes, não entende por planta. Isso aqui é uma imagem bem preliminar. Eu vou passar um pouquinho de exemplos. O que são as vias locais? Só voltar num ponto. Aqui nesse ponto eu quero mostrar que nesse núcleo a gente tem um vilarejo. Aqui outro vilarejo. O que eu quero dizer isso? São 150, 120 lotes onde não tem o fluxo de veículo cortando. Por que isso? Porque, na verdade, você conhece o seu vizinho, o menino do seu vizinho que brinca na rua, o cachorro do vizinho. Você sabe que se houver um movimento estranho de veículo, gente, naquele núcleo totalmente familiar,
e isso automaticamente chama a atenção dos outros vizinhos. Então isso gera mais segurança, sem contar, obviamente, do monitoramento de segurança. Aqui, por exemplo, são exemplos onde você vê as árvores, né, com bioma local, pensado com bioma local. Já fiquei sabendo, pessoal de casa, que vai ter muito IP, não é mesmo? E inclusive de cores diferentes, porque na verdade isso simboliza as ruas diferentes. É tudo muito bem pensado, vocês vão conhecer. As calçadas padronizadas, né? Aqui um exemplo de centralidade, quando a gente começa a ver um desenho da arquitetura padronizado. Aqui um exemplo de marcação do acesso. Lembra aqui aquele pórticozinho ali na entrada, etc., que mostra que ali inicia-se uma fase nova para a cidade. E aqui eu preparei algo especial, que é para realmente materializar o quê? A gente tem uma via arterial, ou seja, via de fluxo mais rápido, só que aqui ela começa a ganhar já um padrão de iluminação, e ela começa a ganhar fluxo, ela começa a ganhar empreendimentos nela, só que ela vai ganhando paisagismo. Olha a diferença quando entra o paisagismo. Olha só as árvores, olha isso. Só que aí então você começa a ter o quê? As pessoas. Recebi o paisagismo, entra a ocupação das pessoas. A cidade ela tem que ser feita para as pessoas. Por isso, aqui a gente pensou realmente em parques e calçadas acessíveis. A fiação, a gente pretende ter fiação subterrânea na nossa via principal, sempre bem pensada, com a ciclovia. O piso intertravado, porque é permeável. As vias planejadas e largas, iluminações de LED na via pública, monitoramento 24 horas, coleta seletiva de lixo, biblioteca, calçadas, mix funcional do comércio, o mix adequado do comércio e a biosinalização, que são os nossos IPs diferenciando as vias. Então, o que a gente... Só que aí, para manter isso aqui tudo, vai existir a figura de uma associação de moradores, onde a Viva vai ficar gerindo, junto com os moradores, essa associação, para que tudo aconteça, para que tudo seja muito bem planejado e gere grande valor imobiliário ao longo do tempo. E mais do que isso, valor de vida, de qualidade de vida para as pessoas, porque esse projeto foi pensado nisso. Esse é o grande propósito e o nosso objetivo aqui. E Rodrigo, a gente pode dizer que, diferentemente de um loteamento normal, onde nós dissemos, fatia o bolo, entrega ao cliente e ele depois faz as construções e todas as outras questões por si, a gente vê que na Smart City isso é diferente, né? A Smart City vai ter ali presente os investidores, as pessoas principais desse investimento estarão o tempo inteiro, mesmo após a entrega, presentes ali, desde o comércio, a estruturação, a gestão de tudo isso, vai estar sempre presente. Eu costumo falar que negócio imobiliário não pode ser uma corrida de 100 metros. Não é para o Bolt. Isso aqui é maratona, com pequenos sprints sempre. Igual o nosso sprint agora para poder promover o lançamento da nossa primeira etapa. Mas eu falo que é uma maratona. Nós temos que estar presente porque nós pretendemos, a nossa entrega é que o bairro planejado esteja funcionando, com mix adequado de comércio. Não é só a infraestrutura, né? Esse é o básico. Isso é o que todo loteador pensa em fazer. Na verdade, a figura da associação, aonde ganha força os moradores, incentivo ao convívio, o monitoramento da qualidade do que está sendo entregue, esse é o nosso objetivo com o projeto. E a escolha de João Pinheiro, né, desse noroeste mineiro, o potencial desse noroeste mineiro, é porque a gente começa a ver que ali quantas pessoas, assim como o nosso sócio Júnior, saiu do local buscando oportunidades. Por outro lado, o orgulho de quem está lá. Então, a gente pretende atrair para o Master Plan como um todo várias indústrias, universidades. A gente já está em busca disso, inclusive abertos para escolher. Você que é dono do comércio local,
é dono de uma prestadora de serviço e que pode fazer sentido para o bairro, né, a nossa equipe comercial já vai começar a receber isso já para poder criar esse mix na centralidade dessa primeira etapa. Né, isso é fruto, então, do planejamento de uma Smart City. E como você disse, é uma cidade pensada para as pessoas. Então é muito importante que você de João Pinheiro que nos acompanha, você do Noroeste e de todo o Brasil que nos acompanha nesse momento, que esteja presente dentro desse projeto, que esteja acompanhando desde os nossos representantes ao nosso stand, como por exemplo você de João Pinheiro e região, que pode visitar, vai estar bem localizado, às margens, né, da BR-040, um local de fácil acesso, um local realmente amplo e que vai gerar para você toda a explanação, melhor ainda, né, do que nós conseguimos explanar aqui, os nossos corretores, toda a nossa equipe vai estar lá presente para te atender com muito carinho, do jeitinho que você precisa, do jeitinho, na verdade, que você merece, para você fazer parte dessa história que começa hoje, né, Rodrigo? Mas uma história que vai marcar, sem dúvida nenhuma, por muitos e muitos anos, João Pinheiro, que vai estar realmente, hoje nós lançamos algo que é muito maior do que um loteamento, é uma questão de vida realmente. Eu queria só desmistificar o seguinte ponto para a gente finalizar, Vinícius, que muita gente pensa assim, nossa, já que vai ser tão planejado e que vai ser isso, não é para mim. Eu te informo que a gente vai ter parcelas que com certeza de R$500 para baixo você vai conseguir encontrar lote aí para sua moradia. Além disso, tem gente também que pensa que vai ser algo grande mais para a cidade. Não é algo grande mais para a cidade. A gente tem as nossas curvas de crescimento da cidade aqui, nós temos fatos e dados que nos comprovam que essa absorção de 460 lotes vai se dar dessa forma. Então, pode se adiantar, procurar a equipe comercial e conhecer de fato o projeto. As nossas imagens finais estão ficando prontas e no nosso stand, igual eu te falei, nós vamos ter vídeo, maquete, tudo para apresentar o bairro. A gente já tem obras iniciadas, né, para poder levar a via marginal até a chegada ali do empreendimento. Então está tudo startado e como eu falei, é um projeto, é uma evolução. Não é o projeto de um ano, essa é uma primeira etapa, você já vê que vem carregada de um monte de diferenciais e eu acredito que o processo evolutivo ele vai se tornar um case, não para João Pinheiro, mas um case para o Brasil, onde a gente consegue democratizar a qualidade de vida, pensando, trazendo realmente uma cidade pensada para as pessoas. Então você de casa que está nos acompanhando nesse momento, quer fazer parte desse empreendimento? Quer marcar a sua história junto com a Smart City João Pinheiro? Então, você já pode procurar os nossos corretores que estão na cidade, fazer o seu pré-cadastro. Também você pode acessar as nossas redes sociais, que estão aqui no rodapé, e acompanhar todos os detalhes dessa nossa grande construção. Esse é só o primeiro passo, não é mesmo, Rodrigo? Com certeza, muita novidade vai vir por aí, né? Nós estamos quase com o lançamento pronto. E o povo de João Pinheiro vai poder conhecer todos os detalhes no nosso stand de vendas, provavelmente logo no começo aí do mês de dezembro. Então, não perca essa oportunidade. Venha fazer parte da Smart City João Pinheiro.